Inglês. Turma, nesse momento eu estou colocando a nossa aula para gravar, tá? Fique à vontade para fazer qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês desejem, tá? E nossa aula, né, que teoricamente é a última para a gente fazer a nossa prova, é uma aula com conteúdo bem simples, com conteúdo bem interessante, tá? A gente vai falar sobre biodisponibilidade. E, de modo geral, quando se refere à biodisponibilidade, turma, nós estamos querendo meio que avaliar o perfil da qualidade do medicamento, né? E aí é nessa aula aqui que a gente vai conversar um pouco sobre a característica dos medicamentos serem genérico, ético ou similar. É uma aula rápida, uma aula pequena, tá? Gostaria de lembrar a vocês a importância da realização do desafio nota máxima, que vocês também realizem a atividade que já foi disponibilizada, turma, no AVA, que o prazo é até amanhã, tá? Professor, meu áudio está ligado? Oi, tá ligado. Ah, tá. Só para fazer o teste. Obrigada. Nada. E professor, Oi. No meu caso, eu perdi a sua primeira atividade, porque eu estava sem o acesso do portal, que eu era pela manhã e vim pela tarde, foi mudança de grade, e eu fiquei 3 dias sem o AVA. Aí quando eu abri, já tinha passado. Perfeito, Maria. Você vai entrar na primeira atividade, ver as orientações lá e faça e envia para o meu e-mail, tá? Tem tudo explicando lá na orientação. Tá, E, professor, Oi. a atividade é até dia 1º. Isso que eu ia dizer. Desculpa, Tem 31 ainda. E, professor, é dia 1º, tá, gente? É porque eu tô já querendo chegar o mês de abril. e, professor. Não, professor. Já Professor, Oi, Sônia. boa noite. Boa noite. Professor, no meu caso, foi feito aquele resumo. Foi uma equipe, foi eu, a Edna e a Rosa. Ela já até lhe falou aí na aula. Já sim. Só já que ainda não, até hoje eu olhei, ainda não foi pontuado. Ainda está zero lá, está como ausente no meu portal. Isso, porque eu ainda não atualizei as notas, tá? Mas já foi recebido aqui no e-mail sobre sua atividade, tá bom? Tá. Na hora que eu atualizar. Ela e Edna, viu, professor, que eu falei? Ela é Sônia e Edna. Eu falei no e-mail lá. Rosa Maria, tá? Tô olhando aqui Isso. no e-mail, tá bom? Obrigadão. Logo atualizo. Obrigada, professor. De nada. Mais alguém, turma, gostaria de comentar alguma coisa? Tá precisando? Tá faltando algo? Então, turma, vamos iniciar o nosso conteúdo, tá? Olha só, turma, nós vamos tratar hoje sobre biodisponibilidade. O próprio nome nos sugere basicamente o que é essa biodisponibilidade, tá? Gente, quando a gente fala bio, está falando de sistema biológico, de organismo, de corpo humano, tá? E disponibilidade é a disposição de alguma coisa para esse organismo. Então, quando a gente fala biodisponibilidade, eu me refiro, turma, à quantidade de substância que consegue chegar à corrente sanguínea sistêmica. O que seria isso? Toda vez que nós ingerimos um medicamento, independente da forma farmacêutica, independente da via de administração, essa substância ela pode alcançar a corrente sanguínea sistêmica. Por que eu falo corrente sanguínea sistêmica? Porque, de modo geral, nós temos a grande circulação e a pequena circulação sanguínea. Quando se fala na grande circulação, eu me refiro basicamente a essa característica da circulação sistêmica. Turma, só um minuto, deixa eu só pedir aqui para aceitar alguém vir aqui, só um momento.
Então, turma, nessa característica, né, comentando aqui para vocês sobre esse perfil da biodisponibilidade em si, vamos entender ao certo o que se refere, tá? E aí nós temos dois conceitos para a biodisponibilidade, tá? O primeiro conceito é a fração do fármaco administrado que alcança a circulação sistêmica. Lembrando, turma, toda vez que nós tomamos o medicamento, independente da via, esse medicamento ele tem uma concentração, tá? Então, por exemplo, quando você pega o captopril e ali tem 25 miligramas, quando você pega o paracetamol e ali tem 750 miligramas, quando você pega, por exemplo, a dexametasona e ali tem 10 miligramas, ou a sibutramina ali tem 10 miligramas. A miligrama, né, essas unidades de medidas, elas são a concentração que está presente ali naquele medicamento. O que acontece? Quando a gente ingere um medicamento, dependendo da forma farmacêutica e da via de administração, não necessariamente aquela miligrama ali é que vai chegar na corrente sanguínea sistêmica, porque durante o percurso pode ter perda, como também pode ter processo de metabolismo, né, que seria a modificação dessa estrutura por alguns órgãos do nosso organismo até chegar à corrente sanguínea sistêmica. A fração do fármaco, ou seja, a quantidade de substância que chega na corrente sanguínea sistêmica, na sua forma inalterada, ela é considerada, de modo geral, a biodisponibilidade. Então, quando eu me refiro a esse termo, eu quero saber a quantidade de fármaco que chegou à corrente sanguínea sistêmica. Outra fração, que ao meu ver é o conceito mais bem claro, é o conceito mais correto para a biodisponibilidade, nós temos aqui. Biodisponibilidade, ela é expressa como a fração do fármaco administrado que tem acesso à circulação sistêmica na sua forma química inalterada. Então, toda substância que alcança a corrente sanguínea sistêmica na sua forma inalterada, essa substância aí, ela será a biodisponível para o organismo. Por que a gente se refere a esse perfil aqui, química inalterada? O que acontece, turma? Toda vez que nós ingerimos o medicamento, principalmente por via oral, esse medicamento, ele quando é absorvido, ele é absorvido e cai no sistema porta-hepático. Esse sistema porta-hepático é aquele que carrega o medicamento, gente, até o fígado. Esse sistema porta-hepático é um conjunto de veias que leva o sangue direto ao fígado. O que acontece? O fígado, ele é o principal órgão metabolizador. O fígado é o principal órgão que metaboliza as substâncias. E o que é, entre aspas, metabolizar? Metabolizar, gente, é a capacidade do medicamento ou da substância sofrer alterações químicas. E aí, nesse conceito, o que é que vai acontecer? Quando a substância ela chega ao fígado, que ela sofre alteração química, essa substância ela já não é mais contabilizada para a biodisponibilidade. Por quê? Biodisponibilidade é a quantidade de substância que chega na corrente sanguínea na sua forma inalterada. Consequentemente, o que acontece, turma? Se eu tenho 750 miligramas do paracetamol, esses 750 miligramas, gente, quando é administrado por via oral, não é essa miligrama que vai chegar na corrente sanguínea sistêmica, é menos. Tá? Por quê? Porque uma parte dessa miligrama, ela se perdeu, tá? Uma parte dessa miligrama, ela se perdeu no processo metabólico, na hora da administração, pelo processo de desintegração, de diluição da substância no estômago ou no intestino, se perde. Então, sempre, possivelmente, dependendo da via de administração, a biodisponibilidade sempre ela vai ser menor do que aquela concentração que é preconizada ali, por exemplo, na caixa, tá? E aí eu tenho um exemplo para vocês. Observa só. Se você toma um fármaco e a concentração dele é 100 miligramas, desculpa, essas 100 miligramas, e consequentemente ele foi administrado por via oral, possivelmente somente 70 miligramas desse fármaco ele vai chegar na corrente sanguínea na sua forma inalterada, ou seja, intacto. Então tem 100 miligramas, somente 70 chegou na corrente sanguínea sistêmica. Ou seja, qual é a biodisponibilidade desse fármaco para o organismo? A biodisponibilidade, turma, é 70%.
Ou seja, de 100 miligramas que a pessoa ingeriu, somente 70 chegou à corrente sanguínea sistêmica. Ou seja, somente 70% da substância vai alcançar a corrente sanguínea e aquele 70% será o que vai fazer o efeito no nosso organismo. Oi, Angélica, quer fazer uma pergunta? Sim, professor. Com relação a essa questão de biodisponibilidade, da outra aula passada, da última que a gente teve, né, o professor não conseguiu dar na anterior, né, não estava retrasada. Eu queria saber, casos, que hoje se fala muito a questão da ivermectina, que pode causar coisas no fígado, né, alterações no fígado, e aí, como esse assunto aqui, né, assim, trata exatamente dessa questão aí, o senhor tem alguma informação a passar para a gente a respeito disso? Se realmente ela, no caso, fica concentrada no fígado? Angélica, olha só, são duas situações diferentes, né? Essa questão que eu estou falando aqui de biodisponibilidade, a questão que talvez ele despertou, porque eu falei sobre o fígado, né? Sobre o processo metabólico. O que é que acontece? A ivermectina... E essa relação mesmo ao processo metabólico mesmo, tem razão, professor, é isso aí. Certo. Olha só, Angélica, a ivermectina, ela é um medicamento, ela é um antivermífago, ela é um antiparasitário. A indicação principal dela, né, para tratamento de verme. Certo. Só que o seguinte, para o tratamento de verme, a dosagem que é utilizada de ivermectina é uma dosagem terapêutica, é uma dosagem adequada. O que que acontece? A ivermectina, quando ela é utilizada na sua dosagem terapêutica, ela vai chegar no fígado, ela vai ser absorvida, vai chegar até o fígado, vai ser metabolizada pelo fígado, só que uma parte chega à corrente sanguínea sistêmica e a outra é metabolizada. Só que você não tem nada, né? Se você não tiver alguma sensibilidade à substância, você não vai ter nada. Por quê? Porque a dose que você ingeriu é uma dose terapêutica, é uma dose mínima ou máxima para exercer o seu efeito. Agora, o que acontece em relação à COVID? É mais do que comprovado, não é boato, existe vários casos de pessoas que tiveram já cirrose medicamentosa pelo uso da ivermectina, pessoas que já estão em fila de transplante de fígado por causa do uso de ivermectina e outros fármacos. Mas por que a ivermectina está levando a isso? A culpa é da ivermectina? Não. A culpa, gente, é da alta dosagem que as pessoas estão sobrecarregando o seu organismo com o uso da ivermectina, principalmente como profilaxia da Covid, que não existe, gente. Não existe profilaxia para Covid, tá? Quando eu falo profilaxia, é prevenção. O que acontece, Angélica? As pessoas estão... Existem vários protocolos que é falsos, vamos dizer assim, que não é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que não é reconhecido pelo Ministério da Saúde. E aí as pessoas estão fazendo o quê? Eu já vi um protocolo, Angélica, por exemplo, da pessoa usar altas dosagens de ivermectina a cada 2 dias. A cada 2 dias. Ou seja, isso leva uma sobrecarga do fígado e faz com que o fígado trabalhe demais. E isso leva a uma cirrose medicamentosa. Mas isso, Angélica, não é só com a ivermectina. É com qualquer medicamento. Altas dosagens vai levar a cirrose medicamentosa. O próprio paracetamol leva a cirrose medicamentosa. Só que são o quê? Em altas dosagens. Por que a ivermectina está levando esse problema no fígado? Altas dosagens de ivermectina como um pseudo-tratamento preventivo da Covid-19, tá? Por isso que está levando a esses problemas. Ou seja, deixando mais claro o que eu falei para você. É verdade, a ivermectina leva a cirrose medicamentosa em altas dosagens, por isso que as pessoas porque estão tomando a ivermectina como água, né? 2, 3 comprimidos a cada 2 dias, por exemplo. E simplesmente, gente, eu tenho uma conhecida que simplesmente vai fazer 2 meses ininterrupto que utiliza ivermectina, tá? A cada 2 dias, ininterrupto, ok? Mas a ivermectina ela leva devido ao fato aí da alta dosagem. Se você for tomar a dosagem terapêutica para verme, não vai ocasionar.
a não ser que a pessoa já tenha uma pré-situação. Ficou um pouco Entendi. claro? E também tem a questão de que, de repente, a pessoa está tomando com outras coisas, né? Também aí, com certeza, pode elevar, né? Com certeza. Por exemplo, Esse problema no fígado, né? a pessoa que faz o uso de altas dosagens de ivermectina mais bebida alcoólica, o álcool já é hepatotóxico, tá? E, consequentemente, vai potencializar esse efeito hepatotóxico que a ivermectina pode ter em altas dosagens. E, professor, no caso, para a pessoa descobrir, no caso assim, eu vou usar o exemplo dessa pessoa que você citou. Certo. No caso, para ela confirmar como é que está a questão do fígado dela, ela teria que fazer um exame, né, para ver as taxas do fígado, né, das enzimas do fígado, né? TGO, TGP, fosfatase alcalina, isso são o início, né? São a dosagem mais básica. Dependendo do grau, vai precisar fazer tomografia, ultrassonografia, entendeu? Mas geralmente é importante fazer um acompanhamento. As pessoas que se sujeitam a esse protocolo, que é um pseudo-protocolo, primeira coisa que tem que tomar cuidado é nas altas dosagens. E segundo, é ficar observando aí as suas taxas, tá? Professor? Oi. Essa semana aqui, lá perto da casa da minha mãe, uma criança de 1 ano e 6 meses, ela estava com falta de apetite, aí levou a filha para consultar lá naquele hospital da criança. Aí a médica passou Anitta, né? A quantidade certa para o peso da criança. Aí a mãe não teve que fazer, deu a mais, deu 10 ml. E aí a criança começava a vomitar, aí ela levou de volta e deram um sedativo lá para ela para fazer uma endoscopia, bateram tomografia, aí nisso ela paralisou o órgão dela e o lado do cérebro dela. Ela foi transferida por materno infantil, só que assim, ela já voltou, já está fazendo cocô, xixi, já saiu da UTI, mas ela não abre o olho. Vai ficar com consequência pro resto da vida. O médico falou. E, gente, eu acho, Aline, já que eu te libero, tá bom? E Maria José, olha só o que acontece. Gente, eu não consegui na semana passada dar aula para vocês. Depois eu peço para vocês dar não esqueça de assistir a aula de via de administração de medicamento, já tá lá. Mas só para complementar o que a Maria José falou. Gente, medicamento líquido, ele é um problema. Primeiro, é muito difícil você colocar a quantidade correta naquele dosador. Então, sempre você dá a menos ou a mais. E segundo, as pessoas ainda têm uma cultura de não acreditar na dose que é preconizada, gente. Aí acaba aumentando a dose. Aí vem uma criança que é mais sensível, consequentemente, há uma possibilidade maior desses efeitos adversos, tá? Ela teve literalmente uma intoxicação. E não foi reação adversa, foi intoxicação. Reação adversa é quando a dose é normal e a pessoa sente alguma coisa. Quando a dose é acima da terapêutica e a pessoa sente algo, é intoxicação, ou seja, ela teve intoxicação. Tá, professor. Okay. Oi, Aline, você gostaria de comentar alguma coisa? Só uma dúvida quanto a essa questão da biodisponibilidade. No exemplo que o senhor deu, foi dado um fármaco, né, de 100 miligramas e foi aproveitado desse fármaco 70%. Esse fato não atrapalha o cuidado com o paciente? Um exemplo, o médico faz a prescrição, né, a administração de, não sei, um corticoide ou qualquer medicação, e essa não é absorvida da forma que deveria. No caso, esse 100% não é absorvido, é absorvido somente 70%. Eles têm esse pensamento já da absorção e aí eles conseguem colocar a administração para ter um processo de tratamento correto, ou como é que funciona isso em relação a essa biodisponibilidade e a absorção do paciente? Tá. Perfeito, Aline. Sua pergunta é uma das perguntas clássicas para essa aula e eu imaginava que ia ser feito lá na frente, mas você já fez logo ela. Deixa eu explicar. Quando é desenvolvido o medicamento, a indústria farmacêutica ela já pensa nessa perda.
ela já pensa na quantidade, porque biodisponibilidade é um tipo de estudo, é um tipo de teste realizado nos medicamentos. Então, a indústria farmacêutica ela já tem um cuidado em saber quanto de substância tem que chegar na corrente sanguínea. Então, se eu estou dizendo que 70% é o que chega desse exemplo aqui, isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Não significa que todo medicamento chega a 70%. Isso vai depender de substância, vai depender de medicamento. Esse exemplo aqui, estou dizendo que só chegou 70%. Esse que chegou só 70%, Aline, ele já vai ter a sua dose mínima e a sua dose máxima para fazer o efeito. Então, não tem problema ter perdido aqueles 30%, porque, pelo cálculo nos testes, 70% é o suficiente para que possa exercer o efeito terapêutico. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse medicamento aqui, 100 mg, para ele fazer o efeito, Aline, ele precisava de 80% e não de 70%. Só que aí a indústria só consegue 70%. O que é que a indústria vai fazer? Vai, em vez de colocar 100 mg, ela vai colocar 110 mg para poder chegar aos 80%, certo? E mais. Por exemplo, isso também vai depender da via de administração, porque um medicamento, quando ele é administrado pela via intravenosa, ele é 100% biodisponível. Por quê? Se eu estou colocando 1 ml e nesse 1 ml tem 100 miligramas, quantas miligramas chegou na corrente sanguínea quando o medicamento é administrado pela via intravenosa? As 100 miligramas. Eu consigo colocar, ou seja, é 100% biodisponível. O problema, Aline, dessa tua pergunta, associando a essa pergunta, é, por exemplo, se eu metabolizar mais rápido, ou seja, se tem uma substância, ela chega no fígado e ela sofre metabolização muito rápida, eu vou diminuir a minha biodisponibilidade. Aí eu perco a minha porcentagem. Ou, se por acaso, o meu fígado metabolizar muito lento, aí eu aumento a biodisponibilidade. Aí eu posso ter o efeito maior, mas eu também posso ter um efeito tóxico, tá? Então, isso também vai depender da biodisponibilidade. Oi, Aline. Certo, perfeito. Deu de entender? Deu sim. Então, já é feito os testes. Nós vamos estudar esses 2 testes já, que é bioequivalência e biodisponibilidade. E aí, turma, eu trago para vocês, nesse slide aqui, determinação da biodisponibilidade, eu trago para vocês um exemplo das vias de administração e essa biodisponibilidade. A via de administração, gente, as vias de administrações, elas influenciam na biodisponibilidade. E como é que é feita essa comparação? Olha só. Ela é determinada, gente, pela comparação dos níveis plasmáticos da droga, tá? Depois de uma via particular de administração. Exemplo, via oral, com os níveis plasmáticos dos fármacos obtidos por injeção intravenosa, na qual todo fármaco entra na circulação rapidamente. Em outras palavras, o que é que esse texto está querendo dizer? Que para a gente determinar a quantidade de substância que chega na corrente sanguínea sistêmica na sua forma inalterada, eu preciso fazer comparação entre as vias. Então, eu pego geralmente a via oral e comparo com a via intravenosa, a via intravenosa com a via sublingual, e assim por diante. E esses testes geralmente são realizados tanto em seres humanos, inicialmente em animais, depois em seres humanos, tá? Como é que é feito isso? Dosando, gente, a quantidade de substância no sangue. Então, por exemplo, eu pego a substância e administro em uma pessoa diretamente na veia. Depois eu pego esse sangue e doso a quantidade de substância, depois de um determinado tempo. Eu dou o medicamento por via oral nessa pessoa, depois de um determinado tempo eu vou fazer a coleta do sangue e vou ver quanto de substância chegou no sangue. É dessa maneira que vai fazendo o quê? A comparação. Um ponto importante... Oi, Rosa. Foi sem querer aqui. Porque... Tá, tranquilo. Eu não. Tá. Olha só, gente. O que acontece aqui? Em relação a esse gráfico, as vias de administração, elas influenciam nessa biodisponibilidade, tá? Como, por exemplo, a via intravenosa, ela é 100% biodisponível. Por quê?
toda a quantidade de substância que é administrada, consequentemente, ela chega na corrente sanguínea sistêmica, porque é administrado direto na veia, tá? E assim vai aparecendo outras vias de administração que sofrem influência. Por exemplo, nesse gráfico, turma, nós temos 4 linhas, tá? 4 linhas. Isso aí representa as vias de administrações, tá? O que acontece? Nesse eixo que nós temos aí, que é o eixo vertical, que vai de 0 a 2, esse eixo aí, gente, é a concentração da substância no plasma. Quando eu falo concentração da substância no plasma, é a concentração da substância na corrente sanguínea, tá? E esse eixo vertical, horizontal, que é de 0 a 5, é as horas, é o tempo. Observa só, turma, nessa linha que tem o maior pico, que é a primeira, de cima para baixo. Essa daí, com certeza, é a via intravenosa, porque eu tenho a maior concentração da substância em pouco tempo. Em menos de 1 hora, eu já tenho basicamente aí, turma, 100% de biodisponibilidade, tá? Então, essa seria a intravenosa. A de baixo, eu poderia dizer que é a via sublingual, tá? Poderia ser a sublingual. Por quê? Porque a sublingual, gente, ela também tem uma concentração bem alta, porque como a substância é administrada debaixo da língua, rapidamente essa substância vai para a corrente sanguínea sistêmica, tá? E logo na terceira, né, de cima para baixo, que é essa roxinha, eu poderia dizer que é a via intramuscular. Por que que é a via intramuscular? Porque a via intramuscular, gente, ela é administrada no músculo e vai sendo absorvido lentamente a substância para a corrente sanguínea, tá? E essa vermelha, eu poderia dizer que é a via oral, que ela nunca vai chegar a um pico 100%, ela nunca vai chegar a um pico de grandes concentrações, tá? E demora-se mais tempo para ter toda a absorção da substância. Pode dizer, Aline. Professor, então, no caso, nunca vi acontecer, mas no caso, quando dizem que no momento de uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, na verdade, se for administrado a adrenalina diretamente no coração, as chances de voltar são maiores do que administrada por via intravenosa? Isso existe? É mito? Como é que funciona? Não, na verdade, isso vai depender da característica mesmo do hospital, do indivíduo. Olha só, quando você administra o medicamento direto no coração, a adrenalina, por exemplo, está infartando ali, está com bradicardia, administra adrenalina direto no coração. Consequentemente, a substância já chegou no órgão efetor. Então, o efeito é mais rápido. Por quê? Porque a substância já está no órgão efetor. Quando é administrado por via intravenosa, o efeito é quase que imediatamente, mas demora-se um pouco mais para chegar no coração, porque você administra ali no braço, por exemplo, até chegar no coração vai demorar alguns segundos, mas quando é administrado direto no coração, onde tem que fazer efeito, consequentemente, vai ser bem mais rápido. Ou seja, também vai ser 100% biodisponível. E nós temos um outro ponto. Quando é administrado a adrenalina direto no coração, é porque quer que o efeito seja específico no coração, tá? Quando é administrado na via intravenosa, vai ter um efeito no coração? Vai, mas vai ter também em outros órgãos. Terceiro ponto. Para administrar direto no coração, a pessoa tem que ter prática. Tá? Nem todas as pessoas vão conseguir fazer isso. Por isso que muitas vezes prefere-se intravenosa, não é porque é melhor, mas porque a pessoa se sente mais segura do que direto no coração. Professor, você pode... Gente, alguém ia falando e ficou mudo. Pode voltar? A Fabiana. Oi, Fabiana. Eu queria que o senhor repetisse aí, porque eu só consegui acompanhar via oral e intramuscular. A primeira e a segunda linha aí eu não consegui. Você poderia repetir, por favor? Tá, posso sim. Isso daqui é um exemplo hipotético, pode ser outras vias, mas a primeira, de cima para baixo, eu colocaria intravenosa. Por quê? Porque é a via que tem o maior pico de concentração. E a via que dá maior concentração sempre vai ser a via intravenosa, tá? A de baixo, eu poderia colocar a via sublingual, a segunda, de cima para baixo, a vermelha. A vermelha não, eu não sei, é um vinho, tá? Ela poderia ser a via sublingual, porque a sublingual, ela logo é absorvida, né? Porque tem a mucosa, tem os vasos sanguíneos. Essa roxa, que é a terceira de cima para baixo, eu colocaria aí via intramuscular.
E a vermelha, que é a última, eu colocaria via oral. Ok, professor, obrigada. De nada. Oi, Pedro, pode dizer. E professor? Sim. Por ser a via sublingual, ela ser a rápida absorção dela, por esse motivo, ela seria usada, no caso assim, uma coisa rápida de urgência, emergência? Justamente. A via sublingual ela é considerada uma via de urgência, de emergência. O problema é que nem todas as situações urgentes ou emergentes, elas podem ser administrados os medicamentos pela via sublingual. A via sublingual, Pedro, ela não comporta todas as formas farmacêuticas, ela não comporta todas para todos os medicamentos. E ainda tem mais, por exemplo, ela, apesar de ser de urgência e emergência, exemplo, uma crise hipertensiva. O paciente está em crise, mas a pessoa está, entre aspas, acordada. Então, tem como colocar ali na boca, a pessoa pode segurar o captopril ali debaixo da língua, mas uma pessoa que chega, por exemplo, desacordada, não poderá administrar um medicamento sublingual, né? Porque possivelmente o medicamento vai acabar pela posição indo para a via oral, ok? Entendi. Eu acho que foi a Aline. Aline, eu respondi a sua pergunta em relação à adrenalina no coração e a adrenalina intravenosa. Respondeu sim, professor. Obrigada. De nada. E aí, turma, se vocês perceberam o quanto que a biodisponibilidade ela é importante. Para o fármaco exercer o efeito, ele tem que exercer no órgão efetor. Mas para chegar até o órgão efetor, essa substância geralmente passa primeiro pelo sangue, para depois ir para o tecido, para depois ir para o órgão e exercer o efeito. Diante disso, existem fatores que influenciam nessa biodisponibilidade, tá? Como, por exemplo, efeito de primeira passagem, solubilidade da droga, instabilidade química, fórmula farmacêutica, características individuais do paciente, falando um por um desses fatores que influenciam a biodisponibilidade. Exemplo, efeito de primeira passagem. Recapitulando, o que é efeito de primeira passagem? E Rosa, o seu áudio está aberto, tá? Oi? O seu áudio está aberto. Meu Deus do céu, esse telefone nojento. Desculpa. Eu vou colocar no silencioso, tá bom? Coloca, por favor. Para você, tá? E aí, turma, o que seria esse efeito de primeira passagem? Turma, todos os medicamentos que são administrados por via oral, independente da forma farmacêutica, né, comprimido, líquido, esses medicamentos eles são absorvidos ou no estômago ou no intestino. E para onde é que vai essa substância quando ela é absorvida no estômago ou no intestino? Ela vai para as veias do sistema porta-hepático. Essas veias do sistema porta-hepático carregam todo o sangue e todas as substâncias que foram absorvidas no estômago ou no intestino para o fígado. Uma vez que vai para o fígado, turma, essas substâncias elas podem sofrer metabolismo. Sofrendo metabolismo, a substância ela muda a sua característica química, ela muda a sua estrutura química. Uma vez que a substância ela muda a sua estrutura química, a sua biodisponibilidade vai ser menor. E biodisponibilidade menor pode ter um efeito menor. Um exemplo, turma, não sei se vocês já ouviram falar que quando a pessoa vai tomar, por exemplo, secnidazol, não pode beber bebida alcoólica, não pode ingerir bebida alcoólica. Por quê? Gente, o álcool, ele é uma substância indutora enzimática. O que seria isso? O álcool, ele aumenta o metabolismo do fígado, então faz com que o fígado trabalhe mais. Se a pessoa ingeriu bebida alcoólica, o fígado está trabalhando mais, o fígado tem mais enzimas por causa do álcool. E você toma o secnidazol vai chegar no fígado, vai ser metabolizado muito rápido, mais do que deveria, e vai perder o seu efeito. Por que vai perder seu efeito? Porque a substância ela sofreu alteração química, ou seja, a sua biodisponibilidade vai ser menor. Logo, se a sua biodisponibilidade é menor, isso vai influenciar no efeito da substância sobre os vermes, sobre os parasitas, tá? Da mesma maneira, turma, que o efeito de primeira passagem ele pode ser diminuído quando a pessoa ingere uma substância que diminua o metabolismo. E aí, em vez de metabolizar a substância, ela não é metabolizada e acaba aumentando mais a concentração da substância no sangue. E isso pode aumentar o seu efeito, mas também pode levar a um efeito tóxico. Turma,
Solubilidade da droga. O que é a solubilidade da droga? É a capacidade da substância em se dissolver em uma solução. Então, por exemplo, as substâncias que conseguem se dissolver mais facilmente nas secreções gástricas e estomacais, intestinais, elas vão ser melhor absorvidas, tá? Instabilidade química. Turma, existem medicamentos que são bem fáceis, devido à sua estrutura química, tá? Tem medicamentos que são fáceis de ser quebrada a sua estrutura, de entrar radical, de retirar radical dessa estrutura. Ou seja, eles são instáveis quimicamente. E isso acaba diminuindo a biodisponibilidade do fármaco. Fórmula farmacêutica. Geralmente, turma, as substâncias, elas líquidas, elas têm uma melhor biodisponibilidade do que as substâncias sólidas, tá? E, por fim, gente, características individuais do paciente, tá? O que seriam essas características? Se a pessoa tem alguma doença no fígado ou não, tá? Se a pessoa tem alguma doença no intestino ou no estômago, se a pessoa tem algum fator genético que influencia no metabolismo ou não, tá? São os fatores que podem influenciar aí a biodisponibilidade. Só um momento, turma. Turma, nesse sentido, é importante nós compreender o quê? Dentro da biodisponibilidade, nós também temos o que nós chamamos de bioequivalência e equivalência farmacêutica. O que são medicamentos ou fármaco bioequivalência? Olha só, bioequivalentes. Turma, quando tem dois fármacos relacionados, eles são bioequivalentes se eles apresentarem a mesma biodisponibilidade, comparáveis e em tempos similares para alcançar o pico de concentração plasmática. Então, a partir desse momento, vamos começar a falar um pouco sobre medicamento ético, medicamento genérico e medicamento similar. Olha só, turma, quando eu pego um medicamento ético e eu pego um genérico, eles são considerados bioequivalentes. Por que eles são bioequivalentes? Porque tanto o medicamento ético como o medicamento genérico foram feitos testes de biodisponibilidade e bioequivalência e perceberam e viram que eles chegam na corrente sanguínea basicamente na mesma concentração. Exemplo, hipotético, turma. Exemplo, se por acaso... Olha só, turma, se por acaso, vamos pegar o Tilenol e vamos pegar o paracetamol genérico. O Tilenol, ele, hipotético, tá? Isso que eu vou falar. Vamos imaginar que o Tilenol, ele chega na corrente sanguínea 90% da substância. 90% da substância, que é o paracetamol, chega na corrente sanguínea quando você utiliza o Tilenol. Perfeito. Agora você vai pegar o paracetamol genérico, qualquer paracetamol genérico, e chega 89% da substância na corrente sanguínea. Ou seja, eles são bioequivalentes. Apesar de ser medicamentos diferentes, tá? Mas eles são bioequivalentes. Por quê? Chega basicamente a mesma concentração na corrente sanguínea. Isso aí é bioequivalência, certo? Agora, gente, vamos dar um exemplo de Professor? Oi, Aline. Tem como você explicar novamente, por favor? Não entendi. Tá, vou explicar. Olha só. Primeira coisa, biodisponibilidade é o quê? A concentração da substância que chegou na corrente sanguínea sistêmica. Ótimo. Bioequivalência. O que é bioequivalência? Para eu medir, para eu aferir, para eu quantificar, para eu dizer que substâncias são bioequivalentes, que medicamentos são bioequivalentes, eu preciso ter 2 ou mais medicamentos, tá? Então, bioequivalência é quando eu tenho 2 ou mais medicamentos que a sua substância chega na corrente sanguínea sistêmica quase que na mesma concentração, ou na mesma porcentagem. Aí eu dei o exemplo do Tilenol,
que é o medicamento ético, e o paracetamol, que é o medicamento genérico. O Tilenol, gente, que tem como princípio ativo paracetamol, ele chega, hipoteticamente, na corrente sanguínea, 90% da concentração. Então, vamos imaginar aí que você comprou paracetamol 500 miligramas. E aí você tomou esse paracetamol. Desculpa, gente. Você comprou o Tilenol 500 miligramas. E aí você tomou esse Tilenol. 90% das 500 miligramas, vamos dizer, 400 miligramas, chegou na corrente sanguínea. Perfeito. Agora, tu vai tomar o paracetamol genérico de 500 miligramas. E chegou na sua corrente sanguínea 89%. Ou seja, quase que igual ao do Tilenol. Ou seja, as concentrações dos fármacos, no mesmo tempo, são comparáveis. Ou seja, eles são bioequivalentes. Ou seja, o genérico é igual ao medicamento ético. Chega basicamente à mesma concentração. Agora, nós vamos pegar o Tilaflex. O Tilaflex é um medicamento similar, certo? Qual é o princípio ativo do Tilaflex? Paracetamol. Qual a concentração? Vamos imaginar que 500 miligramas, mas se eu não me engano é só 750 miligramas. Mas como eu dei o exemplo anterior de 500, vamos colocar aqui 500. Então o Tilaflex ele é 500 miligramas. Quantos por cento do paracetamol, do Tilaflex que você tomou, chegou na corrente sanguínea? Somente 60%. Ou seja, o Tilaflex ele não é bioequivalente, porque ele não chega na sua concentração a mesma quantidade ou semelhante ao medicamento ético. E aí nós temos um problema. Se a substância ela não chega numa concentração adequada na corrente sanguínea, logo não vai ter um efeito bom. Compreendido, turma, isso? Deu para entender o que é bioequivalência? Deu sim. Sim, professor. Beleza, professor. Ótimo. E aí, turma, nós temos um outro conceito muito importante, mas eu quero que vocês não confundam com bioequivalência. Nós temos agora o conceito equivalentes farmacêuticos. O que é equivalentes farmacêutico? São medicamentos que contêm a mesma substância ativa, na mesma quantidade, na mesma forma farmacêutica, pela mesma via de administração, na mesma miligrama. Então, olha só. Tilenol. O Tilenol, qual é o princípio ativo? Paracetamol. Qual é a via de administração? Via oral. Qual é a forma farmacêutica? Comprimido. Qual é a concentração? 750 miligramas. Qual a indicação do Tilenol? Antitérmico e analgésico. Vamos agora para o paracetamol genérico. Qual é o medicamento? Paracetamol. Qual é o princípio ativo? Paracetamol. Qual é a forma farmacêutica? Comprimido. Qual é a via de administração? Via oral. Qual é a concentração do fármaco? A miligrama, 750 miligramas. Qual é a indicação? Antitérmico e analgésico. Vamos agora para o Tilaflex. O Tilaflex, qual é o princípio ativo? Paracetamol. Qual é a forma farmacêutica? Comprimido. Qual é a miligrama? 750 miligramas. Qual é a via de administração? Via oral. Qual a indicação do Tilaflex? Antitérmico e analgésico. Turma, se vocês perceberem, Tilaflex, genérico, paracetamol, e Tilenol, eles têm as mesmas características. Ou seja, eles são chamados de equivalentes farmacêuticos. Contudo, somente o genérico e o ético, que é o Tilenol, eles são bioequivalentes, tá? Os três são equivalentes farmacêuticos, mas somente 2 são bioequivalentes, porque chega a mesma quantidade da concentração, ou quase a mesma quantidade da concentração na corrente sanguínea sistêmica. Ok? Ok. Ok. E aí, turma, por que eu estou dando bastante ênfase para vocês nessa aula? Porque a partir dessa minha explicação aqui, eu já estou dizendo para vocês o quê? Que o medicamento ético é bom, que o medicamento genérico é bom, tão bom quanto ético, e o medicamento similar não é confiável.
O medicamento similar não é confiável. Contudo, já apontando para vocês aqui, existem muitos medicamentos similares, principalmente de alguns laboratórios, que eles já fazem esses testes para dar confiabilidade nos similares, tá? Então, tem muitos laboratórios que são confiáveis. E existe, turma, já uma lei em andamento que deu um período aí para a indústria farmacêutica sumir com esse termo similar, tá? Para não existir mais similar. Não é que o medicamento não vai mais existir. Ah, então vão tirar o Tilaflex do mercado? Não. Só vão fazer com que o Tilaflex faça o teste de bioequivalência. E aí, se tem um teste de bioequivalência, o Tilaflex não é mais similar. É um medicamento de referência, um medicamento que tem qualidade. Oi, Cleciane. Leicane. Professor, porque meu pai tem uma farmácia. Aí eu estou aqui no interior com ele. Okay. Mas o preconceito da população é o genérico. O similar, eles aceitam o similar. Sabe por que eles aceitam? Sabe por que eles aceitam? Realmente, professor. Daquela faixa genérico, entendeu? É Cleicane, é isso? É. Tá. É Cleicane, Gleison. Sabe por que eles aceitam? Porque eles não sabem o que é medicamento similar, Cleicane. Medicamento similar não vem identificado na caixa. Então, e o que é que tem na caixa de um similar que a gente não conhece? O nome da marca. Aí todas as pessoas... de acordo com o laboratório. Justamente. Aí as pessoas fazem o quê? Não vê a tarja, não vê o G, não vê a tarja amarela, acha que tudo que tem aqueles nomes comerciais é ético. É original, é de referência. Justamente. É por isso, tá? É por isso. Porque o preconceito é grande com o genérico. E eu tento falar porque o genérico é para aquelas pessoas que não têm dinheiro, o preço mais acessível, entendeu? Justamente. Mas mesmo assim é complicado. Uhum. Agora, por exemplo, o que acontece? Os medicamentos similares, eles são medicamentos que dá mais lucro para a farmácia, tá? Por isso que também é mais difundido, por isso que também é mais popular para as pessoas têm mais conhecimento daqueles nomes comerciais, de vários similares. Por quê? Porque são medicamentos que trazem mais lucro para a farmácia, tá? Agora, deixa eu comentar algo para vocês. Gente, os medicamentos similares, os medicamentos genéricos e os medicamentos éticos, aliás, esquece similar. O medicamento genérico e o medicamento ético, ele é tão bom quanto. Mas o medicamento ético, ele sempre vai ser um pouquinho melhor. Por que ele sempre vai ser um pouquinho melhor? Porque ele, gente, ele é feito com mais cuidado. Ele é feito com mais detalhe. Por exemplo, gente, pega o Flanax, que é o medicamento ético do naproxeno, e pega o similar do naproxeno ou o genérico do naproxeno. O comprimido é mais áspero, o comprimido não é bonitinho. Só que isso não vai mudar, gente, o efeito. Só que as pessoas percebem que o medicamento ético ele tem um cuidado mais, ele é um pouco mais requintado, tá? Mas não significa que ele é melhor em efeito, mas ele é melhor para ser aceito, tá? Porque ele é mais bonito, ele tem uma textura melhor, tá? Porque usa produtos melhores, né? Recipientes melhores. Ok? Ainda tem médico também que fala que só funciona o que ele passa na receita, só o original de referência. Isso também ajuda. Ajuda, na verdade, gente, nós temos uma resistência aí da classe médica, né? Não generalizando, mas nós temos uma resistência com o uso de genéricos, tá? Tanto que, geralmente, eles prescrevem o ético e ainda bota na receita, não mudar. E quando tiver na receita, gente, não mudar, não pode fazer intercambiabilidade, tá? Não pode fazer a troca, ok? Mas isso é uma difusão, falta de conhecimento, ou de não acreditar mesmo, tá? Porque isso, na maioria dos casos, o médico mesmo tem o contrato com o laboratório. Isso, ainda tem mais isso, né? Porque os médicos recebem a amostra grátis, aí se eles prescreverem, indicarem, eles podem conseguir uma premiação, eles podem conseguir uma viagem, e aí vai difundindo, né? Tem isso tudo, até viagem.
Tem, vixe, para Cancún, para Nova York, isso vai depender do laboratório. Pode conseguir muita. É muito comum os laboratórios dar viagem para congresso, tá? Olha, se você conseguir indicar aí 100 caixas, eu consigo uma viagem para o congresso tal, etc e tal. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Então, gente, continuando, né, essa aula sobre biodisponibilidade, e nesse contexto que eu falei para vocês, nós temos aqui um ponto importante, né, que foi a criação, diante disso, dos medicamentos genéricos. Olha só, a lei número 9.787, de 10/2/99, e a resolução número 391, de 9/8/99, do Diário Oficial da União, levou à implantação no país, no Brasil, dos medicamentos genéricos, tá? Então, a lei dos genéricos aí, gente, é a lei 9.787, tá? De 99. E o que diz essa lei? Que o país, ele pode produzir, né? Os laboratórios podem produzir medicamentos que são chamados de genérico. Por que são genéricos? Porque utiliza o princípio ativo dos medicamentos, não bota nome de marca, que isso também influencia no valor do genérico, porque como não existe a marca e você tem uma queda no preço, mas que apesar disso, esses medicamentos, eles obrigatoriamente, eles têm que ter o quê? Qualidade, eficácia e segurança. Ou seja, eles têm que ser igual ao medicamento ético, tá? Igual ao medicamento ético. A lei segura isso, a lei assegura isso, tá? E assim, o país, gente, passa a ter 3 classes de medicamentos, de modo geral. Medicamento de referência, que eu prefiro chamar medicamento ético, tá? Medicamento genérico. Aí, gente, o medicamento de referência / ético é aquele medicamento que ele vem o nome da marca, tá? Aí coloca aqueles nomes de marca que somente aquele laboratório pode ter aquele nome, tá? O medicamento genérico, ele é um medicamento que tem que vir obrigatoriamente o nome do princípio ativo, não pode ter o nome de marca. E o medicamento similar é aquele medicamento que pode vir o nome da marca, aliás, que vem o nome da marca, mas que ele não é obrigado, entre aspas, hoje, passar pelos testes de bioequivalência e biodisponibilidade, que na verdade os laboratórios já estão fazendo isso, tá? Inclusive, turma, uma das maneiras de perceber isso é você pegar um medicamento similar, que era similar, e olhar a caixa. Se vocês encontrarem uma letra, na verdade, se vocês encontrarem uma palavra, uma sigla, significa que ele já passou pelos testes de biodisponibilidade e bioequivalência, tá? Ele já é bioequivalente ou equivalente, tá? E disso tudo, gente, nós temos algumas regras, né, para a identificação dos medicamentos genéricos. Nós temos aqui, gente, o nome, nós temos a caixa. A caixa, gente, a cor dela pode ficar à vontade para o laboratório. Geralmente, o laboratório, eles colocam a cor do laboratório, né? Teuto azul, Ache azul, a Medley, um verde claro, né? Então, tudo vai depender aí do laboratório, a cor da caixa não influencia. Mas o que tem que ter nessa caixa? O nome do genérico, ou seja, tem que ser o nome do princípio ativo ou dos princípios ativos, vai depender da quantidade de substância. Logo abaixo do nome do princípio ativo, é necessário colocar, gente, o nome. Tem que ser obrigatório colocar a lei que criou o medicamento genérico, né, que é a Lei 9.787 de 99, tá? Aí vem características que tem que ter em todo medicamento, independente dele ser genérico ou não. A miligrama, a quantidade de formas farmacêuticas, tá? E tem, gente, uma tarja amarela, tá? Tem que ter uma tarja amarela, onde tem o nome medicamento genérico, e o G tem que vir maiúsculo, tem que ter um G maiúsculo, tá? Além disso, né, tem que ter aí a venda sobre prescrição médica, tá? Se o medicamento ele for aí sobre retenção de receita, ou se precisa realmente dessa prescrição, ok?
E por último, turma, para a gente finalizar essa característica aqui dos medicamentos genéricos, medicamento similar e medicamento ético, nós temos aqui o que nós chamamos de intercambiabilidade de medicamento, tá? O que seria essa intercambiabilidade de medicamento? Gente, a intercambiabilidade de medicamento, ela tá o termo intercambiabilidade é um termo que vem da engenharia, tá? Mas, de modo geral, significa o quê? Quando você tem a possibilidade de trocar um medicamento por outro, tá? Na verdade, não se troca princípio ativo, mas você pode trocar, por exemplo, um medicamento ético por um medicamento genérico, tá? Então, gente, só para vocês compreenderem, tá? De modo geral. Só um momento. Estou tentando adicionar aqui um aluno. Olha só, turma, o medicamento de referência, tá, ou medicamento ético, ele pode ser intercambiável com o medicamento genérico, tá? Ou vice-versa. O medicamento genérico ele pode ser trocado pelo medicamento de referência. Lembrando que não se muda princípio ativo, não se muda miligrama, não se muda forma farmacêutica, tem que ser igual. O que vai mudar aqui, se ele é genérico, se ele é de referência, tá? Só um momento. Ok, então o de referência pode ser trocado pelo medicamento genérico e o de genérico pode ser trocado pelo de referência, tá? Turma, o medicamento de referência, ele pode ser, gente, trocado com o medicamento EQ, tá? Pode ser trocado com o medicamento que é equivalente, aquele medicamento que antes era similar, que agora é bioequivalente, tá? E vice-versa. O medicamento bioequivalente, ele pode ser trocado aí com um medicamento de referência, tá? Recapitulando. Medicamento de referência pode ser trocado pelo genérico e vice-versa, ou seja, genérico pode ser trocado pelo de referência. Perfeito. Vamos agora para o de referência. O medicamento de referência, ele pode ser trocado pelo medicamento que é bioequivalente, ou seja, que é um EQ, tá? E o EQ também pode ser trocado pelo medicamento de referência. Ótimo. Turma, agora olha só, o medicamento EQ, ou seja, o medicamento equivalente, ele não pode ser trocado pelo genérico e nem o genérico pode ser trocado pelo equivalente, tá? E outro ponto interessante é que o medicamento equivalente ele não pode ser trocado por outro medicamento equivalente, porque muda a marca. Ok, turma? Alguma pergunta, algum comentário? A minha dúvida é sobre efeito de primeira passagem. Esse efeito de primeira passagem, ela pode ser feito em qualquer das vias? Não. Qualquer via? Não. Por exemplo, quando o medicamento é administrado pela via intravenosa, o medicamento ele vai primeiro para onde? Para a corrente sanguínea sistêmica, ou seja, não passa primeiro pelo fígado. Vai primeiro para a corrente sanguínea sistêmica para depois ir para o fígado. Ou seja, não é mais efeito de primeira passagem, porque a substância já teve o efeito depois que vai para o fígado. Outro exemplo, sublingual. O medicamento sublingual ele cai nos vasos sanguíneos sistêmicos na região sublingual, ou seja, não vai primeiro para o fígado, mas sim para a corrente sanguínea sistêmica, depois que vai para o fígado. Então, o efeito de primeira passagem ele pode sofrer influência pelas vias, pode acontecer ou não acontecer. Oi, Pedro. Professor, então, para sofrer o efeito, embasando na pergunta que a Fabiana acabou de fazer, no caso seria pela via oral, pela via oral ele sofreria o efeito? Isso. Todo medicamento administrado pela via oral vai sofrer efeito de primeira passagem. Todo medicamento. Entendi.
Turma, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Gostaria de fazer? Aí, domingo. Posso sair? Turma, se não há nenhum comentário a mais, tá? A gente encerra nossa aula de hoje, que é biodisponibilidade. O nosso próximo assunto já é farmacocinética, que já vai entrar para o próximo conteúdo, tá? Para a próxima prova. Então, nós temos o que para a prova? Nós temos introdução à farmacologia e conceitos técnicos, que é a mesma aula. Nós temos formas farmacêuticas, via de administração de medicamentos e biodisponibilidade. Nós temos esses conteúdos para a prova na próxima semana, ok? Todas as aulas já estão disponíveis no sistema para vocês. Oi. Repete rapidinho aí, por favor, o assunto. Tá, Daniela, vamos lá. Introdução à farmacologia, formas farmacêuticas, vias de administração de medicamento e biodisponibilidade. Obrigado. De nada. Boa noite. Boa noite. Gente, A aula foi maravilhosa. Obrigado, viu? Nota 10. Obrigado. Professor, boa noite. Boa noite, João Paulo. Meu assunto não é nem relacionado à aula, não. É porque eu queria que o líder que eu estou pagando cadeira nessa turma, certo? E às vezes eu fico muito perdido porque eu não consigo entrar na aula pelo link do portal. E aí eu queria que o líder da turma, se pudesse, anotasse meu número para me colocar no grupo da sala deles, entendeu?